A paz do Senhor, povo de Deus, é, mais uma vez eu estou aqui para fazer essa live. Esperar, vamos ver se alguém entra aí neste momento, né? Tá meio frio, mas eu queria estar fazendo essa live aqui para falar um pouco sobre como anda, né, o mundo hoje, a respeito do povo, né? Que a gente declaramos que somos cristãos. Então, eu queria trazer aqui uma preocupação minha, uma preocupação pelo seguinte: eu vejo hoje em nós, eu falo nós porque todos nós que dizemos ser cristão, nós temos que nos unir e pregar um evangelho genuíno. Eu tava ali, tá passando moto na rua, vocês me perdoam se tiver um barulho de moto, mas eu tava ali, hoje eu meditei na palavra de Deus ali, e eu tava olhando a carta que o apóstolo Paulo, me perdoem, escreveu para Timóteo, e já na partida dele, ele estava sofrendo a segunda prisão. E essa prisão foi uma prisão mais rígida, mais rigorosa. Não foi igual a primeira prisão que ele passou, que ele estava simplesmente preso num local, ou vamos dizer, numa casa, e ele ainda tinha alguns acessos. Ali ele não estava amarrado, ali ele estava livre, mas estava proibido de sair daquele local. Agora, na segunda prisão, ele já estava sofrendo, né? Na prisão, ele estava numa masmorra, ele estava num lugar muito ruim, um lugar escuro, e estilo um calabouço. E ele estava sofrendo ali, preso realmente por garras, preso talvez até por correntes ali. E ele escreve essa carta a Timóteo. Primeiro, ele começa ali em 2 Timóteo, saudar, né, Timóteo. Ele chama Timóteo de meu filho amado, porque Paulo, ele amava Timóteo. Timóteo foi o jovem que ele instruiu o evangelho, foi um jovem que começou a caminhada junto com ele. Ele circuncidou Timóteo, por causa que os judeus antigamente, naquela época, estavam querendo, né, impor novamente a circuncisão, e por medo de opressão em cima de Timóteo, ele não aguentar, o próprio apóstolo Paulo vai e circunda ele e deixa ele na igreja, né? Deixa ele na igreja, e ali na igreja que ele foi deixado ali por Paulo, ele recebe essas orientações no fim da vida de Paulo. Paulo começa falando para ele, né, na carta que escreveu para ele ali em 2 Timóteo, começa a saudar ele como ao meu amado Timóteo, ao meu filho amado Timóteo, né? Ele considerava Timóteo como filho. Ele não só trouxe Timóteo para o evangelho, como que ele também preparou Timóteo para poder ele tá ali assumindo aquela igreja, porque os apóstolos no começo era difícil. Eles plantavam a igreja em alguns lugares, só que ali eu estou falando de igrejas, pode ser lugares ali separados, igual a igreja de hoje, assim, para ele estar se reunindo para pregar o evangelho, como também casas. Só que quando eles iam para uma certa cidade ali e pregavam ali, ganhavam as pessoas, eles deixavam elas sozinhas. Eles falavam, espera um pouquinho que a gente está voltando, e eles iam por outras cidades e voltavam. Por quê? Porque Paulo, ele fala claramente ali, quando nós vemos ali que aquele que deseja o episcopato, boa obra deseja, mas fala que o varão, né, ele não pode ser assim, ele não pode ser novo na fé. Por quê? Porque tem que ter uma preparação, tem que ter um ensinamento para poder
essa pessoa não se perder no caminho, para ela não ali, a partir de estar comandando uma igreja, ele não se tornar uma pessoa assim, avarenta, né? Ou uma pessoa amante do dinheiro, porque o ministério, ele não é brincadeira, o chamado não é brincadeira. Mas aí nós vemos que Timóteo era um jovem, mas um jovem que já estava bem maduro, bem maduro. E Paulo exorta ele ali, ó, fala para ele que naquele tempo ali estava tendo pessoas que estavam pregando um falso evangelho, que parecia o evangelho que Paulo pregava, mas ele falou que era um falso evangelho. Ele falou que essas pessoas que estavam pregando esse falso evangelho, eles eram soberbos, eles eram avarentos, eles eram amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, e eles pegavam o verdadeiro evangelho e deturpavam ele, ou seja, eles pegavam o evangelho genuíno que os apóstolos pregavam e eles entravam como que fosse o evangelho legítimo, mas encobertamente eles iam colocando as heresias, a ponto deles falar que tinha que circuncidar. Eles começavam trazendo Jesus, eles começavam trazendo o Pentateuco, e aí, de repente, ali, encoberto, eles falavam, agora tem que circuncidar. Mas Paulo, ele era contra a circuncisão dos gentios, porque não precisava. A circuncisão que está em nós hoje é Cristo, é o Espírito Santo. Porque Paulo, ele sempre bateu na tecla, não adianta nada circuncidar e não obedecer a Deus. Então, aí a pessoa se torna circunciso espiritualmente. Então, nós temos que obedecer. E há princípios de Deus que são irrevogáveis. Deus, na sua soberania, ele deixou a Bíblia para a gente, que é um manual de conduta, manual de vida, manual de vivência de nós cristãos, e que ultrapassa qualquer tipo de cultura. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, então ela tem que ser seguida. E quando então nós vemos ali que ele está morrendo, ele escreve essa carta para Timóteo, ele fala sobre isso, que estava tendo um falso evangelho, que parecia ser evangelho, mas camufladamente ou encobertamente era ensinos de demônios, era heresia. E ele fala assim, agora Timóteo, eu quero te dizer para você, fica na fé que eu te ensinei. Pregue a palavra. Quando ele fala tempo e fora de tempo, ele fala assim, a qualquer momento que você tiver a oportunidade de pregar, pregue a palavra. Ele fala assim, mas corrija, exorte. Olha para você ver, ele fala para ele corrigir, para ele exortar, para ele ensinar em toda a sabedoria que foi dada a Paulo, que ele transmitiu a ele. Ele falou, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Insta, corrija, redargue, né? Ele fala com toda a longanimidade e doutrina. Ele falando da doutrina que eles ensinaram ali, os apóstolos ensinaram para Timóteo. E ele fala, porque haverá tempos que muitos não suportarão a sã doutrina. O que é uma sã doutrina? É o evangelho pregado às claras. Eu quero dizer que esse mesmo Deus que nos ama, que deu o Filho dele, que morreu na cruz, por causa do meu e do seu pecado, esse mesmo evangelho que nós estamos pregando e que temos que pregar, que Jesus salva, que Jesus ele já curou, que Jesus ele libertou muitas pessoas, é o evangelho que nós temos que falar que Jesus subiu ao céu. E ele não é mais aquele Jesus da cruz. Ele não é mais o cordeiro para tirar o pecado do mundo. No Apocalipse ele verá já não como esse cordeiro, que a gente erra, pede perdão, ele está ali diante do Pai, ele intercede por nós, o Espírito Santo ajuda nessa transição aí, levando até o trono de Deus as nossas orações como gemidos inexprimíveis. E o próprio Deus fala que a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso intercessor, ele está ali, ele é o sacerdote eterno, aquele que foi desde antes de toda a Bíblia ser escrita,
Porque os apóstolos, eles ficavam com o ensino do Pentateuco, do Antigo Testamento. Eles ainda não tinham fechado o cano, ou as escrituras inspiradas. Porque Deus levantou homens e mulheres inspirados a escrever a escritura. O que é inspirado? Com desejo, com vontade de escrever aquilo que estava no coração deles. Porque Deus, quando ele escolheu alguém, o maior propósito que Deus teve desde o início é se revelar ao homem. Porque a natureza mostra que existe um Deus? Mostra. O mar mostra que existe um Deus? Mostra. O mundo, a galáxia, todo o universo mostra que existe um Deus? Mostra. Só que nós somos falhos. Então a palavra é essencial. A palavra é essencial. O universo, o mundo, mostra que foi criado por um Deus, não por um mero acidente de percurso. Não tem como nós termos criado por um mero acidente de percurso. Não. Uns falam, não, houve uma explosão do nada, o Big Bang, aí foi que... Não, meus irmãos. Foi Deus que criou todas as coisas. E tanto o céu, a terra, os animais, todo o planeta mostra que existe um Criador. E este Criador, porque nós somos com a mente tão pequena diante da grandeza dele, da santidade dele, nos deu primeiros mandamentos que ele escreve, né, em pedras e entrega para Moisés. E depois vem toda a lei que ele vem trazendo. E a lei foi feita para mostrar para o ser humano que ele estava errado. A lei veio realmente para condenar o ser humano, para que quando Jesus viesse, eles entendessem que ele é a salvação, porque ele cumpriu todos os mandamentos, ele cumpriu toda a lei. E ele foi o Cordeiro de Deus, ele ofereceu assim sacrifício. E quando ele morre, ele fala que todos aqueles que têm fé nesse sacrifício que ele fez, porque ele pagou a Deus a dívida que eu e você tinha do pecado. Deus estava irado e continua irado com as pessoas que não aceitam ele, com as pessoas que não aceitam esse evangelho. Porque a Bíblia diz que se Deus não poupou o mundo antigo, não poupou nem os anjos, como poupar nós diante dessa tão grande e reveladora salvação que é Jesus? Só que o problema é que nós não podemos olhar a Deus simplesmente um atributo dele. Quando nós olhamos um atributo só de Deus, nós podemos tropeçar nos outros. Então nós temos que olhar todos os atributos de Deus, ou seja, todas as qualidades, todas as características e como Deus é na sua essência. Deus é na sua essência amor, ele é santo, ele odeia, deu uma caída, ele odeia o pecado e ele se ira com o pecado. O pecado, ele faz um grande mal à santidade de Deus. E a ira de Deus é uma resposta para o pecado. Por isso que nós temos que arrepender dos nossos pecados, abandoná-los mesmo, receber o Espírito Santo, aceitar Cristo primeiramente e andar em novidade de vida. Jesus deixou bem claro a Nicodemos que nós tínhamos que nascer de novo, nascer da água do Espírito. Porque quem é da carne não tem como ele agradar a Deus. Só quem vive em Espírito e quem é nascido de novo. Então eu fico preocupado porque naquela época Timóteo ele já estava entrando nesse processo de sofrer dentro da própria igreja ou dentro do evangelho, ele sofrer essas mentiras, pessoas que fingiam ser dele, de Cristo, seguidores de Cristo, mas encobertamente eles estavam mentindo, eles estavam querendo deturpar os ensinamentos dos apóstolos, eles estavam querendo reimpor novamente a circuncisão, falando que para aceitar Deus, para poder ser salvo, tinha que ser circuncidado, e não precisava e não precisa, porque hoje a palavra de Deus fala, se eu não me engano, em Salmo 119, 15 ou 11, por aí. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, hoje a palavra de Deus é escondida no nosso coração. Então não tem necessidade de nós ficarmos sacrificando animais ou fazendo qualquer outro tipo de ato para que nós podemos chegar a Deus. Para chegar a Deus, nós temos que aceitar Jesus, arrepender dos nossos pecados, abandoná-los, receber o Espírito Santo, aí sim,
aí nós passamos a ser chamados filhos de Deus, porque não vivemos mais na prática da carne e de como nós éramos antes do evangelho, mas nós vivemos em novidade de vida. Pego como exemplo a vida de Paulo. Antes de Cristo, antes dele ter um encontro com Cristo, ele era um homem perseguidor dos cristãos. Mas ali ele estava fazendo pela ignorância. Porque ele achava que aquilo ali que estava acontecendo era uma seita que estava sendo levantada. Então, quando ele tem um encontro no caminho de Damasco com Jesus, é como se ele retornasse daquela queda, nascido de novo. Ele deu um giro de 360 graus na tua vida e ele começou a sofrer pelo evangelho, pregar o evangelho, porque ele teve um encontro com Jesus. Então, é conversa fiada de um cristão falar que ele é cristão e ele vive nas mesmas práticas, tanto encobertamente, como praticando a todo mundo ver. Então, é uma mentira muito violenta alguém falar que é de Cristo e não se tornar uma nova criatura. E isso nós estamos vendo no mundo, isso nós estamos vendo dentro de algumas igrejas. Por quê? Vai existir sempre dentro da igreja as pessoas que realmente são cristãs e que não são. Mas o problema é quando a liderança, quando aqueles que o Senhor pôs diante de Deus para pregar o evangelho genuíno, ou para apacentar umas ovelhas, ou para viver o verdadeiro evangelho, elas se contaminam, elas sejam mentirosas, elas não têm coragem de falar para a pessoa que Jesus Cristo, ele foi morto por causa do meu pecado e do seu. E isso não é simplesmente isso, nós temos que entender, mostrar que o próprio Deus tinha que punir algo ou alguém por causa do pecado. Deus falou que o pagamento do pecado é a morte. E Deus, para satisfazer uma ira santa que nós não podemos nem calcular, uma santidade amorosa, mas santa. Por quê? Porque o amor, ele não encobre os erros, o amor não encobre o pecado. Quando a pessoa diz que é cristã e ele vê alguém praticando algo errado, e ele ficar naquele negócio, não julga ele não, tadinho. Tadinho o quê, irmãos? Tadinho o quê? Temos que pagar por aquilo que nós fazemos. Se uma pessoa rouba, ele tem que pagar por aquilo. É bíblico. Se uma pessoa mata, ele tem que pagar por aquilo. Se uma pessoa estrupa, ele tem que pagar por aquilo. Aí a Bíblia... esse dia eu vi a Bruna Carla, ela se posicionando sobre uma pessoa, um amigo dela que é homossexual, que ela disse que não cantaria no casamento dele com outro homem. Gente, ela não estava pondo a faca no pescoço do rapaz, ela não estava falando para as pessoas irem matar o rapaz, porque ela ama o rapaz. E a Bíblia diz que nós temos que ter misericórdia. A maior misericórdia que nós temos que ter das pessoas é, por mais que exista as diferenças, nós não querer fazer mal, matar, mandar fazer algo contra aquela vida, porque isso é errado. Mas ela se posicionou ao cristianismo, aquilo que ela crê. Ela não foi uma pessoa fazendo algo que Deus não agrada, que é o pecado de omissão, se omitir. A Bíblia diz que quando você vê um irmão seu tropeçar numa das palavras dele, ou na palavra dele, e não orientá-la, você está coibindo com o pecado e com o erro dela. E outra coisa, se ela morrer naquela prática, você será culpado também daquela morte dela naquela prática, se ela não receber a salvação. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos reunir para exortar uns aos outros. Agora, que evangelho é esse que estão pregando hoje? O evangelho só de você 10 passos para você receber a bênção de Deus. Aí, de repente, põe um portal na igreja, passa aqui que Deus vai te dar vitória, campanha de 12 dias. Eu estou falando para você que isso tudo é válido de campanha. Agora, me falar de campanha de portal, passar em portal, campanha de 11 dias só de jejum. Gente, a Bíblia é bem clara, em Deuteronômio fala que se nós andamos, se nós obedecemos a Deus, as bênçãos dele nos acompanham. Mas também
a bênção de Deus nos acompanhar não significa que seremos podres de rico. Existem pessoas fiéis a Deus no Antigo Testamento, no Novo também, que morreram pobres, mas morreram em Cristo. E também ricos. Nós pegamos Jó, o homem mais rico do Oriente da época, ele era obediente a Deus. Ele era obediente a Deus, a ponto de perder tudo, perder os filhos, perder todos os animais que ele tinha, toda a sua herança, sua riqueza. E a mulher dele vinha atrás dele e falava assim, se eu fosse você amaldiçoa que ela fala, abandona esse Deus, nega ele e morre. Aí ele fala, você é como uma louca. Se nós podemos receber o bem de Deus, como não recebemos o mal? Ele falou ainda claramente para ela, bendito seja Deus. Ele nos deu, ele nos tomou. Se foi a vontade dele, vamos bendizer o nome dele. Agora tem pessoas que precisam de Deus moer ele, de Deus fazer ele passar por um crivo, por um funil, para ele entender que esse Deus nosso, ele não é um Deus de brincadeira. Ele não é um deusinho, ursinho carinhoso seu. Ele não é um Deus que ele está ali para satisfazer igual o Aladim, né? Igual o gênio da lâmpada. Ele não está ali para satisfazer os seus desejos e os meus desejos do jeito que nós queremos. O cristianismo não é isso. O cristianismo é arrependimento. Arrependimento, remissão de pecado, salvação, porque este mundo, ele não é eterno. Quem é eterno é Deus. Eternidade, esse atributo, ele só pertence a Deus, a mais ninguém. Então, muitos passaram pela primeira morte em Cristo. E muitos Deus ressuscitará para a salvação e outros para a perdição eterna. E quem jogará o ser humano que não aceitou esse sacrifício de Cristo, não aceitou o seu propósito para a vida dele, para a salvação, para a vida eterna? Quem vai jogar essa pessoa no inferno é o próprio Jesus. Então que evangelho fraco é esse que está sendo pregado hoje? Eu quero falar uma coisa, se tivesse todo mundo no mesmo patamar de pregação, ou seja, pregando a mesma coisa, não aceitando as mesmas coisas, e eu estou falando de doutrina bíblica, eu não estou falando de uso e costumes. A Bíblia condena a sensualidade, a Bíblia condena a ganância, a Bíblia condena quem come muito para passar mal, está destruindo o teu corpo. A Bíblia condena tanto o homossexual que vive nessas práticas do pecado, como um homem machão que está dentro da igreja. Vamos pagar também um pastor, ou pregador, ou obreiro, que porque eu sou machão, a mulher deu em cima de mim, eu tenho que pegar mesmo, eu tenho que fazer isso, eu sou homem, igual muitos dizem, né? Mas o mesmo pecado que é condenado sobre o homossexual, que é uma prática errada, ou sobre a mulher que vive a vida erradamente, querendo ser sapatão, gostando de mulher, é do homem também. O homem, aquele homem, o homem com H maiúsculo, que bate na esposa, que espanca a esposa, que na frente de todo mundo é queridinho, que passa mulheres, ele, lindinha, gracinha, e a mulher de casa ele trata como animal. A Bíblia diz que o homem que trata a tua esposa como animal, que trata a esposa como um ralé, meu irmão, nem põe o seu joelho no chão, porque Deus não ouve as suas orações. Porque a mesma palavra que fala que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, e que muitas não querem, mas a Bíblia diz que elas têm que ser submissas ao marido, e ser submissa não é ser boba, não é ser escrava do marido, não. É ajudá-lo ele, é honrar ele. Mas como com a mulher vão honrar um homem que não vale nada? E como um homem vai amar uma esposa, como a Bíblia diz no versículos abaixo, que as mulheres têm que ser submissas aos maridos, mas os maridos têm que amar as suas esposas, como Cristo amou a igreja, honrá-las, porque elas são os vasos mais frágeis. Como que o homem vai honrar uma mulher que se prostitui, que sensualiza, uma mulher barraqueira, uma mulher que só quer viver aqui? Eu não submeto a homem nenhum, não. Então você não serve para ser cristã. E se você não honra a tua esposa, você não serve para ser cristão. Porque hoje está uma moda de casou, deu um probleminha aqui, a mulher não lava isso, e não conversa, não tenta se entender, vamos divorciar. Deixa eu falar para você, o divórcio é pecado, viu?
O divórcio não é algo que Deus pôs naturalmente. O divórcio não é um mandamento de Deus assim, pode divorciar. Não, o divórcio é permissão. Uma permissão que tem que haver realmente um fato bem difícil para poder não haver, para haver o divórcio. E o problema é que eu vejo que muitas pessoas que falam que é cristã trai as esposas e quando elas perdoam eles, porque muitos colocam na cabeça dela, vão perdoar, e realmente eu sou a favor do perdão, mas aí de repente a mulher perdoa a parte que foi má, me perdoem, o vídeo caiu, o sinal ficou fraco, mas é igual eu estava falando, se todas as igrejas hoje realmente levassem a pé da letra o evangelho genuíno, as pessoas começariam a dar mais crédito para o evangelho. As pessoas passariam a entender a essência do evangelho. Não teria para onde correr. E eu não estou falando de ser carrascos, de ser maus, de ser do jeito que eles querem, não. A gente só tem que fazer o seguinte, trazer a Bíblia, a verdade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, é só isso que nós temos que fazer. Porque não haveria muitos problemas. Porque o cara tá fazendo tudo numa igreja ali, pecando, prostituindo, fazendo tudo quanto é coisa de errada. E ele tá vamos supor que ele tá na igreja, que o pastor dele é um pastor que prega o evangelho genuíno, ele tenta viver os princípios de Deus, porque os princípios de Deus são princípios imutáveis. Deus não aceita que esses princípios dele sejam mudados, não. Os princípios de Deus não são mudados, são irrevogáveis. Conduta, vida, práticas, isso tanto abertamente para todo mundo ver, quanto também cobertamente. O pecado de um cara deitar com a mulher e ter relação sexual com ela, ele também é pecado. O cara estar diante de um celular ou do computador vendo pornografia, se masturbando. É o mesmo pecado. É o pecado sexual. Eu te provo. Jesus falou assim, se você olhar para a mulher já tentar ter ela nos seus braços, ter relação com ela, você já pecou. Você está ali de frente do computador, do seu celular, vendo pornografia, vendo uma mulher que não é a sua, você já está tentando, você já está querendo ela. Isso é pecado. Isso é pecado. Se você falar para mim, porque tem gente que não acredita, mas a Bíblia fala que há pecado para a morte, há pecado que não. Para mim, um pecado, conjunção carnal, ele é maior, sim, ele tem um grau maior, sim, de pecado diante de Deus do que uma pessoa que se masturba, mas os dois é pecado. Os dois têm que ser arrependidos. Um no grau maior e o outro no grau menor. Mas, uma pessoa que vê pornografia, se masturba e deseja outras mulheres, ali é um pecado mais, igual eu falei, o pecado de conjunção carnal maior, só que ali ele já está um passo de ter a conjunção carnal. E já está um passo disso. Então nós não podemos negociar o evangelho. Paulo falou claramente para Timóteo, não negociar esse evangelho. Ele falou para ele pregar a sã doutrina, para ele exortar, corrigir, para ele admoestar com toda a compaixão. O que é compaixão? Quem fala a verdade bíblica, ele tem compaixão da pessoa. Porque se a palavra de Deus é real, é a Bíblia, se pessoas não ser confrontadas, se pessoas não ser alertadas das suas práticas para o arrependimento, porque a palavra de Deus é ela que liberta. A Bíblia diz, se eu não me engano, em João 3,18, parece, não lembro, 8,32 parece, acho que é isso mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, são coisas que são
inegáveis, irrevogáveis. Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho. A Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, o cânon fechado, inspirado por homens. Ah, não, mas eu não acredito na Bíblia. Por quê? Ah, foi o homem que escreveu. Ah, foi o homem que escreveu. Se a própria Bíblia diz que Deus, que teus anjos quis pregar a palavra, se eles anseiou, ó, deixa nós pregar a palavra. Aí Deus falou, não, vai ser o homem que vai pregar. É o homem, eu vou colocar meu Espírito dentro dele, o Espírito Santo, e ele vai pregar. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, se ela foi totalmente escrita, inspirada por homens, e homem é falho. Ele é falho? Ele é falho, sim. Homem é falho. Mas eu creio que dentro dessa inspiração de Deus, aquilo que Deus tinha que se revelar através do homem das escritas, se revelou. Aí muita gente fala assim, ah, mas traduções, irmãos, traduções, principalmente para a nossa língua portuguesa, é que uma palavra na língua portuguesa, ela tem vários significados. Não é que ela foi escrita ou interpretada errada. É que uma palavra em português, ela não é uma palavra clara ou firme. Por exemplo, vamos supor, eu falo assim, medo. O que é medo? Medo. A palavra medo, no português, ela tem vários sentidos. Ela tem vários significados. Ela está indicando muita coisa. Ai, que medo. Essa expressão, ai, que medo. Talvez eu vi alguma coisa que me trouxe, ai, que medo. Ou vamos uma mulher, uma barata, um rato, ai, que medo. Ou se não, alguém chega assim, com a faca no teu pescoço. Você está com medo de quê? Já de alguém fazer algo contra a tua vida. Então, aí para você ver a diferença de você ter medo de uma coisa ou alguma coisa está fazendo você temer. Então, as traduções. Mas eu quero te deixar garantido para você. Eu estudei sobre isso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é inerrante. A Bíblia é inerrante. Dentro da sua escrita, dentro do seu propósito, ela é inerrante. A Bíblia foi... Deus revelou para nós através da Bíblia. O universo mostra que existe os Deus, as árvores, a natureza, os animais, o ar, o universo. Não foi por acaso que isso foi criado. Nós, não foi por acaso. Você já parou para imaginar quantas vezes existe o nosso corpo? Quantas coisas que há dentro do homem, né? Geneticamente. Então, o homem não foi criado por acaso. Nada foi por acaso. Só que nós, com essa queda adâmica, quando a palavra de Deus fala que nós caímos, para mim, nós caímos para um estado de débil mental. Nós não podemos chegar nem 1% do que nós éramos lá no Éden, na essência, na inocência, diante de Deus, na santidade pura. Hoje nós somos considerados santos separados. Mas lá no Éden, realmente na criação do homem, o homem era santo, ele era puro. Ele não havia maldade. Mas a Bíblia diz que através do pecado ele caiu, houve uma queda. Houve uma queda. O homem não precisa pensar que ele é bom, que a Bíblia só fala que diante de Deus nós somos mal, nós somos merecedores da morte, nós somos merecedores da ira de Deus, nós somos merecedores que Deus viesse aqui, arrebentasse com tudo, e ele ainda teve a misericórdia de se esvaziar, meu irmão. Olha aqui, não é Deus que fica dentro do mundo, o mundo que está em Deus. Deus está fora de todo esse universo. A santidade dele não pode nem ser tocada. Eu te provo para você que Jesus, quando ele veio nessa terra, ele se esvaziou, ou seja, ele deixou toda a tua essência, tudo aquilo que ele é, ele esvaziou até chegar na ralé, até chegar a ser um ser humano igual nós, pecadores, caídos, frágeis, fáceis de ser manobrado,
fáceis de ser dominado, porque Satanás domina pessoas aí facilmente que não estão com Cristo. Ele se esvazia de tudo e vem como homem, ele sofre todas aquilo que nós sofremos, ele começa a entender o que estado que nós estamos, e ele vai para a cruz e morre, e nos traz de volta. Então é para você ver como que um Deus se esvazia tanto assim, e vem e morre, e paga pelos nossos pecados. Por isso que não existe outra salvação além de Cristo, porque ninguém morreu pelos nossos pecados. Maria não morreu, João não morreu, vamos pegar outra aí, Allan Kardec não morreu por nós. Quem mais? Vários outros que as pessoas seguem, não morreu por nós. E outra coisa, estão mortos até hoje, não ressuscitaram. Agora, Jesus ressuscitou, procura ele. Procura os ossos dele, os restos mortais dele, procura ele. Mas muitos falam aí que esconderam o corpo dele. Para com isso. Jesus, ele respira, ele ouve, ele fala, ele vê. Ele é Deus, ele é eterno. Como que o mundo mataria o eterno? Como que Deus destruiria a origem da vida? Não tem como. E quando Jesus sobe ao céu e aparece ali no caminho da massa para Paulo, olha a distância que talvez Jesus está na minha inocência aqui, ou na minha fragilidade como homem, como mentalidade tão pequena diante da grandeza de Deus. Vamos falar que Jesus estava a milhões de quilômetros, trilhões de quilômetros aqui da terra. E ele fala assim, Saulo, por que me persegue? Saulo cai, só por causa da glória dele. Jesus falou, não me toquem, porque ainda não fui glorificado. Aí ele olha e fala assim, Pai, agora me glorifique como eu era antes. Nós não podemos ver a glória de Jesus hoje. Nesse corpo, E eu te falo que ele é tão santo, tão poderoso, esse Jesus nosso que veio como cordeiro e hoje é o leão da tribo de Judá, que a palavra de Deus diz em Apocalipse que quando ele aparecer, os ímpios, as pessoas que não aceitaram ele, vão querer fugir da face dele e não vão conseguir. Diz que as montanhas vão querer sair da presença da santidade dele, porque o autor da vida, ele vai vir na sua glória. Hoje Jesus não é mais aquele Jesus que morreu na cruz simplesmente. Hoje, ele falou, foi-me dado todo o poder. Satanás, perto de Jesus, é bolinha de ping-pong. Este mundo, diante de Jesus, ele com sopro, ele devasta nós tudo. Se um anjo veio a essa terra, dois, e entraram dentro de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que estava vivendo todas as práticas pecaminosas, homem transando com homem, mulher com mulher, a ponto deles querer ter relações com os anjos. Se esses dois anjos só destruiu aquela cidade, imagina Jesus só com o teu olhar, só com o teu sopro. Mas nós temos que pregar isso. Nós temos que pregar isso. Nós temos que pregar que nós somos maus. Nós temos que pregar que Jesus, ele falou que agora nós temos que temê-lo. A Bíblia fala, se eu não me engano, no livro de João, acho que é João Mateus, que eles falam assim, que eles começam a conversar com Jesus, e Jesus fala assim, eu vou te mostrar para vocês quem vocês têm que temer. Não tema o homem, que depois de matar o teu corpo, ele não pode mais fazer nada contra você. Mas eu quero dizer para vocês, tenha temor a Deus, que depois do teu corpo ser liquidado, ele ainda joga a tua alma no inferno. É esse Deus que nós temos que temer. A Bíblia diz que nós temos que temer e tremer diante da presença de Deus. Tem gente que fala, eu não posso ter medo de Deus, não. Meu irmão, é melhor você ter. Se você perguntar para mim de quem você tem medo, eu tenho de Jesus. Eu tenho de Jesus. O que ele fez por nós não foi brincadeira. Estendi demais essa live. Mas eu espero que vocês apreciem essa live. Entendam que é tempo de pregarmos a verdade. Não era nem para ter chegado a esse ponto. A culpa de nós ser assim hoje é nossa mesmo. Porque a geração passada, quando nós começamos a entender, eu sou cristão há 8 anos, mas quando eu era do mundão aí, da vida aí, toda aí,
Eu via pessoas na igreja que eram pessoas que eles não tinham muita teologia, não tinham muito estudo, mas eles eram pessoas tementes a Deus. Por mais que existiam exageros, como não ver televisão ou isso, aquilo, porque não é o que nós temos que declara quem somos, é quem somos que vai influenciar no que temos. Essa mesma live que eu estou fazendo para você, falando de Jesus, existe alguém que não teme a Jesus, que está fazendo uma live para espiritismo, para candomblé, para mentira e outra coisa, até para se prostituir. Então não é o celular que é pecado. Pecado está em nós, não está nas coisas. A Bíblia deixa bem claro que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Ele está falando, ó, você pode tudo, mas será que tudo que você fizer é do agrado de Deus? A Bíblia fala, quando nós vamos ali cear, ela fala, examine-se, pois, a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Aí ele dá uma exortação, mas aquele que come do corpo de Cristo e bebe do sangue dele, que é a Santa Ceia, indignamente, não discernindo o corpo, ou seja, vivendo todas as práticas erradas, aí fala que ele será doente, né? Ele vai sofrer a punição, né? Porque está errado. Então, vamos pensar nesse evangelho que está sendo pregado hoje. Vamos pensar no que estão pregando hoje. Você tem Bíblia em casa, lê a Bíblia, busca a palavra, ou até quando você vai ficar querendo ser enganado? Eu poderia ser um falso aqui, pregando para você algo parece verdade e te enganando. É igual eu vejo muitas lives das fortes revelações. Faz um pix aí e tal. Gente, para com isso. O evangelho é tão simples. O evangelho é tão bom de ser vivido. Não fica atrás dessas fábulas. Não fica atrás dessas coisas que não te direcionam à salvação. Porque a maior dádiva que Deus deu para o ser humano é a salvação. É a salvação. As outras coisas podem ser acrescentadas. Mas a salvação é o maior milagre que aconteceu nessa terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Pai do Senhor. Fica com Deus. Logo, logo estarei pondo no meu canal umas 2 mensagens que Deus me deu. Eu creio que lá para terça-feira eu coloco uma e lá para sexta-feira eu coloco outra. Eu ia colocar uma ontem, só que aí eu tive, não sei se vocês viram, eu tive uma live com o Thales Roberto, então eu coloquei lá no meu canal. Se você ainda não viu meu canal é Pastor Juliano Silva, né? E se inscreva lá, ative o sininho, me ajude aí. Me ajude, porque esse canal é para pregar esse tipo de mensagem. O canal que eu criei no YouTube é para ganhar almas. Então, dê uma força no meu canal. E se essas mensagens que eu estou trazendo forem edificantes para a tua vida, se você olhar e achar que essas mensagens são edificantes, porque essas mensagens não estão podendo ser pregadas mais nas igrejas, eu não entendo isso. Mas na igreja Rendido Estou vai ser pregado. O ministério que Deus tem colocado na minha mão, eu quero deixar antemão para vocês. Vai começar, sem ser a semana, na outra, a inauguração da igreja. Ela fica ali na rua Monte Santo. Eu não me recordo o número, porque eu comecei agora eu fui no cômodo visitar hoje, o cômodo que a gente adquiriu. Então, é na rua Monte Santo. Depois eu deixarei para você o endereço certinho, para quem quiser visitá-la, ou quem quiser conhecê-la, nós estaremos lá. E eu quero pedir para você, dá um like lá no meu canal, ative o sininho lá, né? Dê um comentário, seja que você não gostou, eu vou estar te respondendo, não tem problema. Mas me dê uma força lá. Então ontem eu fiz uma live com o Thales Roberto e eu deixei lá. Eu salvei lá no meu canal, tá salva no YouTube, e que Deus possa estar abençoando na vida de cada um de nós, né? E vamos continuar esse evangelho genuíno. Bem? Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima. Tá? Tchau.